O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então ele gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Você está acompanhando, através da GoldNet, a Santa Missa, diretamente da Igreja Matriz de São Francisco das Chagas, da cidade de Rio Paranaíba. Ouçamos agora a reflexão do presidente da celebração. Muito bom, mais uma vez eu quero cumprimentar os nossos fiéis que rezam conosco. Hoje a nossa Igreja Matriz, São Francisco das Chagas. Parece que fica apertadinha, né? Pequena a nossa igreja. Costumamos celebrá-la em São José, bem mais ampla, cabe bem mais fiéis. Mas nós estamos rezando aqui em vista da festa que nós vamos fazer agora do nosso padroeiro, dia 4 de outubro, o dia do nosso padroeiro São Francisco. E nós estamos celebrando a novena em honra à preparação para a festa. Por isso nós estamos celebrando aqui a nossa Igreja Matriz. Está aqui o altar que a Yolanda fez, em homenagem ao nosso padroeiro, muito bonito, muito bem feito. Nossa gratidão a ela pela sua disponibilidade. As boas-vindas à comunidade de Palmeiras, pertence à paróquia, hoje rezando conosco, a nossa ministra Dona Salvador, o Walterson também que vem de lá, e o Marcinho ali no canto, mas a Josi, né, que anima sempre a celebração, né? Sejam muito bem-vindos entre nós. Claro que os outros fiéis também que rezam conosco, e também o serviço de animação vocacional e o texto das mulheres, que estão hoje celebrando conosco também, como noveneiros da nossa festa, em preparação à festa de São Francisco. E vamos caminhando, vamos andando. Hoje, domingo, primeiro dia da semana, pedindo a Deus que nos abençoe, nos fortaleça, nos proteja do mal e vai nos acompanhando ao longo da nossa caminhada. Quase terminando o mês de setembro, o mês todinho dedicado à palavra de Deus. Estão vendo aqui o altar.
E o mês de setembro é dedicado justamente ao mês da Bíblia, em vista de um grande santo que nós vamos celebrar agora, dia 30 de setembro, vai dar sexta-feira que vem. Nós vamos celebrar o dia de São Jerônimo. Esse santo nós temos uma gratidão muito grande a ele. Em 382, no século IV, um papa chamado Papa Damaso convidou Jerônimo, falou: Jerônimo, quero fazer um pedido para você. Pois não, santidade. Quero que você vá lá para Belém e faz a tradução da Bíblia para nós, colocar só numa língua. Todos nós entendamos. Aí ele pegou os originais, 3 línguas: grego, hebraico e aramaico. Foi lá para Belém fazer a tradução. Já imaginou a cabeça inteligente desse homem? 3 línguas para fazer uma, o latim. Ele pegou os originais e fez a tradução da Bíblia para o latim. Passou pela história com o nome de tradução da Vulgata, porque é uma língua que todos naquele tempo falavam, e assim ficava mais fácil entender a palavra de Deus. É claro que não fez só a tradução dos textos, mas fez comentários, muitas homilias, muitas reflexões. Por isso que o mês de setembro é dedicado a ele, ao mês da Bíblia, porque no dia 30 nós celebramos quando São Jerônimo parte para a casa do Pai, está lá juntinho de Deus intercedendo por nós. Por isso que nós celebramos o mês de setembro, mês da Bíblia. E é claro que nas nossas celebrações, na Eucaristia, no culto, celebrações da palavra, é onde nós temos a oportunidade de ouvir os ensinamentos de Jesus para a nossa vida. Hoje quase que é o mesmo tema do último domingo, quem rezou conosco na Eucaristia. A liturgia nos alerta para o bom uso dos bens que nós temos em nossas mãos, que Deus nos dá. Como que nós estamos gerindo, administrando, com gratuidade, ajudando os outros, ou pensando simplesmente no nosso próprio umbigo. E aí Jesus vai contar essa parábola que nós ouvimos, a parábola do rico avarento e do pobre Lázaro, para justamente nos mostrar e dar o exemplo de como nós somos responsáveis pela administração dos bens que nós temos. Então nós vamos dividir a parábola em 3 partes para a gente ter uma compreensão melhor dela. E Jesus fala assim, olha, existia um homem rico que vivia se banqueteando. É a primeira parte da parábola. Como que vivia o homem rico e o pobre Lázaro antes de morrerem? Como eles viviam aqui nesse mundo? Aí a parábola traça o retrato direitinho como eles viviam aqui. Depois os dois vão morrer, porque tudo que é vivo um dia morre. Temos que ir embora, mais cedo ou mais tarde. Como que ficou a vida depois da morte? A vida do rico e a vida do pobre Lázaro. Por fim, a terceira parte, quase que toma todo o texto. O diálogo que aquele homem rico vai ter com o pai Abraão lá no céu. Viu? São 3 partes. Antes da morte, depois que os dois morrem, e lá no céu, o diálogo que o homem rico vai ter com Abraão. Então vamos à primeira parte. Primeiro, como que vivia o homem rico aqui? Está aí no texto. Vestido de roupa cara, perfume caro, dormia em cama de marfim, se banqueteava todos os dias, era festa todo dia. Eu fico imaginando, será que não cansava também todo dia, né? Ele não cansava, não, era todo dia tinha uma festa. Ele vivia do bom e do melhor. Era assim que ele vivia, pensando simplesmente nele, os banquetes que ele gostava de dar, os seus convidados. Como que vivia Lázaro, padre? À porta dele. Vocês viram como é que vivia, coitado? Vivia abandonado ali, esquecido por todos. Triste, tinha até uma doença que tinha umas feridas. O texto fala assim, e vinha até os cachorros para lambrer as feridas de Lázaro. Olha que tristeza. Ficava ali, esperando as migalhas, as sobras da mesa do rico. Aí vai morrer, porque todo dia, vive um dia morre. Mas olha interessante, o texto fala assim da parábola. Morreu Lázaro, e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o céu. Morreu também o rico e foi enterrado. Só falou assim. Viu a diferença já? Lázaro foi levado. Rico morreu, foi enterrado. Quando chegou lá no céu, o negócio vai mudar de figura, vocês viram aí. Como é que vai ficar o texto? E aí vai ter o oposto. O rico vai no lugar de tormentos, e Lázaro vai para o céu juntinho de Abraão. E ali vai ter um diálogo, a terceira parte dessa conversa do homem rico com o pai Abraão. À primeira vista podemos pensar assim, tá vendo? Quem é rico vai para o inferno, quem é pobre vai para o céu. Nos dá essa impressão, não dá? Tá.
A parábola, ela não se presta a condenar os ricos ao inferno e nem promover todos os pobres para o céu. Não é por aí que funciona. Olha como é interessante. O texto diz assim: o rico não é condenado por ser rico. Deus não é contra os ricos, nem as riquezas. Ele é contra o uso que se faz dela. Como nós administramos a riqueza. Mais ainda, como que nós adquirimos os bens que nós temos. Foram adquiridos de forma honesta, trabalho justo, ou foi com trapaças, passando as pessoas para trás, enganando os outros. Como que nós conseguimos a nossa riqueza? Essa que é a questão. Senão nós estaremos aqui condenando todos que têm alguns bens para o inferno e colocando os pobres todos no céu. Deus não é contra a riqueza, não são contra os bens. Ele não suporta como que nós administramos, pensando só no nosso próprio umbigo, ignorando os outros. Aí que está o X da questão. Veja que o rico não foi para o céu, não é porque ele tinha bens, mas é porque ele dispensou Deus. O seu Deus era o dinheiro. Aliás, é o risco que se corre. Quando se tem muito, despreza-se tudo, até mesmo Deus. Para que eu vou rezar? Para que ir em missa? Eu já tenho tudo. E aí Deus vai perdendo o espaço e o lugar dele para os bens que nós possuímos. Então o rico dispensou Deus, colocou no seu lugar o seu dinheiro, usou e abusou de seus bens, sem se preocupar com a miséria de que Lázaro se encontrava. Olha, contudo também a parábola não se presta a colocar todos os pobres no céu. A pobreza não levou Lázaro para o céu. O que levou Lázaro para o céu foi sua humildade e a confiança em Deus. Olha a diferença. Quando a gente lê os textos e não entende. Não é o rico, a riqueza que levou o homem para o inferno, e nem a pobreza que levou Lázaro para o céu. Mas foi a sua confiança e a sua humildade. O que impediu o rico de entrar no céu não foram suas riquezas, mas o seu egoísmo. Só pensou em si mesmo e foi incapaz de dar uma migalha ao pobre Lázaro que ficava à sua mesa, sentado à sua porta. Olha, porque à primeira vez podemos imaginar isso. Veja que na parábola o pobre tem nome, vocês viram aí. Ele se chama Lázaro. Traduzindo significa Deus ajuda. Mas o rico não tem nome. Já é a parábola questionando. Hoje nas nossas festas, nosso convívio social, quem tem nome? Quem é respeitado? Quem é querido nas festas e badalados por aí? Sai manchete, e notícia, etc. Padre, pobre dá notícia? Dá a notícia, sabe quando dá. Cai a casa, roubou, matou alguém, não sei o quê. Aí o negócio, você está louco, e o pobre sobe de uma hora para outra. Vai dizer que pobre dá notícia? Não. As festas é convidado quem tem nome, quem tem bens, quem é respeitado. E é interessante que o rico, o que não tem nome no texto, fala assim: Pai Abraão, manda alguém levantar dos mortos para avisar meus irmãos, eu ainda tenho 5 lá. Senão eles vão vir parar no mesmo lugar onde eu estou. Olha a resposta que o Abraão deu para o rico. Que eles escutem Moisés e os profetas. Isso basta. Sabe o que significa isso? Que eles escutam e leem a Bíblia. Essa expressão, Moisés e profetas, para dizer, eles têm a Bíblia. Essa é a fonte segura para poder chegar ao céu. O texto quer deixar muito claro, olha, não precisamos de aparições duvidosas do além, de videntes, de prodígios milagrosos. Nós temos a fonte segura, que é a Bíblia Sagrada. E convenhamos, lá no fundo, como nós gostamos de coisa extraordinária, espetaculosa. A gente é assim. Uma vez atendi uma senhora em confissão, ela falou assim: Padre, o senhor vê como que eu estou feliz? O que é que foi? Estou vendo Nossa Senhora aparecer lá em casa. Olha que beleza. Sério, estou vendo. Lá no pé de mexerica, ela aparece todo dia. Que maravilha. E o que ela falou para a senhora? Para eu rezar, para ser boa. Que maravilha, é mesmo, ela está aparecendo. Mas se fosse outra coisa, está louco? Eu me recordo direitinho, o professor nosso, no tempo de seminário, falava assim: olha, nunca duvide de que alguém está vendo Nossa Senhora. Agora que ela está aparecendo, aí é outros 500. Porque a gente vê o que quer, né? Então ela estava vendo, olha que maravilha.
Não, está falando fazer o bem, a caridade, ó, beleza. Continua vendo. Mas você falando besteira, ó, você não está com nada. Mas convenhamos, lá no fundo a gente gosta das coisas milagrosas, assim, espetáculo, coisa aparecendo. Como se para confirmar a nossa fé, nós tínhamos que ter manifestações do além, do céu. Aí, hoje viu o que a parábola falou? Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Ou seja, tem a Bíblia, ela é a fonte segura para todo aquele que quer acreditar e seguir Jesus. E a parábola continua. Ele falou assim, pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo aqui na minha língua, que eu estou queimando esse tormento. Viu a resposta de Abraão? Falou assim, meu filho, vou dizer um negócio para ti. Há um abismo muito grande entre nós. Nem os daqui podem ir para aí, nem os daí vêm para cá. Tem jeito não, o abismo foi imenso. Que abismo é esse? Olha como é interessante e profunda a parábola, quer dizer isso. Quem construiu esse abismo? Foi Deus? Não. Quem construiu o abismo foi o rico quando aqui viveu. Distanciou dos outros. Pensou apenas em si mesmo. Somos nós que criamos abismos com relação aos outros. E depois ele se eterniza lá no céu, onde se encontra. Deus nunca cria abismo. Deus cria pontes. Estende mão para os outros. Os abismos somos nós que criamos. Uma vez eu fazendo essa reflexão, a mulher fica atenta, terminou a missa. Padre, eu fico tão preocupada que... o senhor falou que tem um abismo. Se eu for para o céu escorregar e cair do lado de lá. Não, tem dó que esse papo furado. Escorregar. Não, escorrega não. Quem foi para lá é para lá mesmo, para cá é para cá. E aí fica onde foi. Que ela falou assim, eu não tenho medo, depois a gente escorrega, o senhor falou que é um abismo muito grande. Eu imagino que fica imaginando aquelas crateras assim, né, que dá. A gente escorrega. Não, gente, cada coisa. Me leva de vir para Eterno, para Goiás. Não dá. Então não tem nada disso não. O abismo se eterniza lá, mas quem o cria somos nós aqui. E como que nós vamos destruir ou não criar abismo? Partilha. A generosidade, se ajudando as pessoas. Olha, meu gesto cria ponte. O outro também estende a mão. Aí os abismos vão sendo eliminados. Aí quando eu chegar lá, não tem abismo nenhum. Olha que maravilha. São os abismos que nós criamos ao longo da nossa vida. Por fim, olha que lindo para terminar a reflexão. O autor diz assim, o rico fala assim, pai Abraão, manda alguém levantar do túmulo para avisar meus irmãos que ainda tem 5 lá. Os senhores vão vir cair no mesmo lugar onde eu estou. Aí vocês ouviram a resposta. Eles têm os profetas, Moisés e os profetas que os escutem. Mas olha, alguém veio sim. Esses 5 irmãos, em certo sentido, quem são? Somos nós, que aqui ainda estamos. Nós não partimos ainda para lá. Os 5 irmãos somos nós. E alguém sim levantou do túmulo e veio até nós. Olha que coisa linda. Jesus. O túmulo não conteve ele. Ele arrebentou a pedra e ressuscitou. E veio até o nosso encontro para dizer, o céu existe. Tem um lugar lindo que nos espera. Mas para tê-lo tem que começar construindo aqui. Ele veio não para nos condenar. Ele veio para nos salvar. Para estender a mão para nós. Para dizer que, embora tanto tormento, com tanta dificuldade, com tanta dor que passemos aqui, há uma recompensa. Todo aquele que é fiel, todo aquele que faz o esforço muito sincero de seguir a proposta de Jesus, vai um dia estar com ele. Eu termino pedindo então ao Senhor que levantou do túmulo, que veio até nós, que nos alimenta, ora com a Eucaristia, ora com sua palavra. Ele fortaleça a nossa fé. Não nos deixe pelo caminho, Senhor. Tem dias que a cruz pesa tanto, eu sei. Cada um sabe a dificuldade que está vivendo em casa. Você que nos assiste, que nos acompanha agora também. Tem dias que a cruz é tão pesada. O homem parece que não vai suportar. E a gente quer entregar os pontos. Diz, meu Deus, não dou conta mais. E quando a gente está para desistir, Deus fala assim, deixa comigo. É lindo. Ele vem ao nosso encontro. Quando nós chegamos no limite, Deus entra com um milagre. Não dou conta, Senhor. Ajuda, ajudo. Como diz São Paulo, quando sou fraco, aí é que sou forte. Porque é aí que ele entra, por definitivo, na nossa vida e nos ajuda. Deus ajude a tua vida, a tua história, a tua família, o que você estiver vivendo e passando. Todo mundo está sofrendo a seu modo. Problema do marido, da esposa, dos filhos, saúde, falta de dinheiro.
Cada um sabe o martírio que vive. Mas não perca a esperança, não. Tem jeito. Quando nós não vemos solução, Deus mostra. Quando pesa a cruz por demais, Ele sai do túmulo e fala, reergue, começa de novo. O céu te espera. Olha que lindo. Deus permita que um dia estejamos lá no céu, juntinho com São Lázaro. Agora usufruindo da alegria de estar para sempre juntinho de Deus. Que ir para o céu todo mundo quer ir, isso aí não é dúvida. Mas o problema é que a gente quer do nosso jeito, né? Não é passando pela cruz, não é seguindo a proposta de Jesus. Mas não tem outro caminho. Ele mesmo falou, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é por Ele. Que Ele ajude seu coração, a sua família, a tua história, o que você estiver vivendo de dor e sofrimento, e traga conforto ao teu coração. Nos ajude, Senhor. Não nos deixe ficar parados ao longo da estrada e vai fortalecendo a nossa fé. E um dia estejamos todos lá, juntinhos de Deus, com o gesto da caridade, a partir do amor que nós construímos hoje para fazer essa ponte que nos leva até Ele. Amém. Creio em Deus.